Boa tarde, aqui é o Mário Leal, do canal Gameleira do Dia Turismo, no YouTube. Estou fazendo um vídeo agora, muito importante. Vou falar sobre a fundação da Gameleira do Dida. É um poema escrito pelo o poeta Valdomiro da Silva Barros. Muito bonito o que ele escreveu e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar? Vamos lá. Estou contando a história da fundação da Gameleira, que alguns tentaram contar, mas só falaram asneira. Eu procurei pesquisar usando a minha maneira. É uma história antiga, eu ainda não era nascido. Procurei os mais idosos por serem os mais entendidos, pois além de experiência, tinha longo caminho percorrido. Procurei inteirar-me dessa informação, que o meu bisavô Facundo teve grande participação. Também meu avô e meu pai, entre outros cidadãos. Misael era meu pai, nasceu em boa intenção. O meu avô, Diocleciano, era um distinto cidadão. Ele tinha muitos filhos, eram em 15 irmãos. Diocleciano era um senhor, ele era bem abastado. Não tinha muito dinheiro, mas tinha bastante gado. Foi professor dos seus filhos, pois era homem letrado. Possuía muitas terras, lá naquela região, do rio do Escurial até a Serra do Buracão. Ele era um homem bom, que a todos dava a mão. Com sua esposa Mirena, a sua família criou. Educou como devia, pois ele era professor. Até os filhos dos outros ele também ensinou. Vou deixar Diocleciano, que era meu avô, para falar do meu pai, a quem dediquei amor, que também aqui dessas terras ele era dono e senhor. Quando o moço lutou com o gado, pois do pai era vaqueiro, junto com seus irmãos, que eram bons cavaleiros. Laçavam touro pelo chifre em seus cavalos ligeiros. Sitiou o buracão, plantou cana, fez rapadura. Quando a gente ia moer, tudo era uma doçura. Aquele tempo era bom, de tudo tinha fartura. Casou-se aos 25 anos. Foi cuidar da sua vida. Sempre foi um homem íntegro. O seu apelido era Dida. O seu lema era trabalho. Vivia sempre na lida. Deixando aqui o meu pai, vou falar do seu avô, que era Facundes de Barros e era grande produtor. Ele era fazendeiro e de escravos era senhor. Desbravou a região do Escurial ao Espírito Santo, que hoje é Gameleira, naquele tempo era um canto, junto com outros senhores que viviam também no campo. O senhor José Rodrigues, João Preto e Marciano, Luizão e Vitorino não cometeram engano. Marco Cruz e Alexandre, todos tinham o mesmo plano, que era fundar Gameleira, aquele nosso povoado. Ali moravam bem poucos, era quase desabitado. Foi aumentando a população e o povo ficou animado. Misael Ferreira Barros muito colaborou. Na fundação deste lugar,
ele muito o ajudou. Ali construiu sua casa e residência fixou. Para a fazenda Mucambo, sua família o levou. Ali ficamos algum tempo, gado ali ele criou. Mudamos para Gameleira por falta de professor. O meu nome é Valdomiro, que estou contando esta história da fundação da Gameleira, o que tenho na memória. Não posso lembrar-me de tudo desta antiga história. Falo também de Dona Francisca, que faleceu bem velhinha, a quem carinhosamente nós chamávamos de Chiquinha. Sempre ficava conosco e era muito boazinha. Ela também foi escrava, isso era em sua mocidade. Do meu bisavô Fagundes, em sua tenra idade, mas foi logo alforriada pela sua honestidade. Maria Damajo e Merentina eram seus filhos e filhas. Maria era parteira de todas aquelas famílias. Para fazer um parto, andava mais de 1 milha. Maria de Vitorino era muito religiosa. A princípio era católica e rezadeira famosa. Faleceu sendo evangélica, daquelas mais fervorosas. Maria tinha muitos filhos e era difícil a situação. 4 homens e 3 mulheres, criados na região, aonde vivia dificuldade para adquirir o pão. Tiburcino Lourenço, seu genro, casado com Vitalina, tinham bastante filhos, entre meninos e meninas, que além de ser servidor, era gente muito fina. Nessa história também falo de Aprígio Jatobá, casado com Mariana e morou nesse lugar, que também foi pioneiro, aqui construiu seu lar. Seu filho José Aprígio era um homem trabalhador, sempre dava emprego ao povo e o seu autoestima aumentou. Para a casa de um bandido, muito cedo ele nos deixou. Aliás, por causa de um bandido, muito cedo nos deixou. Peço desculpa que houve um problema aqui na garganta. Eu vou repetir esse verso aqui. Seu filho José Aprígio era um homem trabalhador. Sempre dava emprego ao povo e o seu autoestima aumentou. Por causa de um bandido, muito cedo nos deixou. Também o senhor Avelino, com sua família, morou e sua irmã Clementina ali também habitou. Em nossa fazenda Mucambo, foi o meu pai que os criou. Antônio Mamédio, entre outros, que ali também moraram, a construir Gameleira, todos eles ajudaram. Uns já morreram e outros se foram, só restando os que ficaram. Também Paulo e João Luiz, Cesário, Antônio e outros mais. Enfim, todos que moraram aqui há muitos anos atrás, todos eram pessoas idôneas que só queriam a paz. Sem falar em outros mais que não tenho como lembrar. Uns morreram há muito tempo, outros saíram de lá. E os que saíram também não voltaram mais para cá. Quero falar de uma pessoa que há alguns anos nos deixou, era Agostinho Cruz, que a muita gente ajudou. Na construção de Gameleira, ele também colaborou. A história de Gameleira, há pouco foi inventada, foi contada por pessoas que do assunto não entendem nada, querendo ultrajar alguém com esta lenda malfadada. Não concordo com a história do modo que foi contada.
da fundação de Gameleira por pessoas mal informadas. Histórias sem fundamento, que no fim não dá em nada. Agora eu vou falar de mim, que se contribuir, não sei. Na construção desse lugar, ajudar, eu procurei. Se não pude fazer muito, um pouco eu sei que ajudei. No ano de 37, meu pai nos trouxe para cá. Ali cheguei com 7 anos. Comecei a estudar, junto com os meus irmãos e as outras crianças do lugar. E foi nesse povoado que a minha infância passei. Já com 27 anos, com a malha me casei. Trabalhando no roçado, a minha família criei. Alfredo Mulungu, meu sogro, era um homem de valor. Era uma pessoa digna e muito trabalhador. Faleceu já bem idoso e aqui também morou. Vou terminar os meus versos, essa história contando, se não é tudo como devia, mas não estou inventando. Vou aqui finalizar sem a ninguém estar magoando. O autor desses versos, Valdomiro da Silva Barros. Valdomiro da Silva Barros. É uma pessoa muito boa, pessoa querida aqui na região, que muito fez por Gameleira, com certeza, muito fez. Isso que é importante, né? Isso que é importante. Me desculpe a minha leitura, mas eu procurei fazer o melhor, tá bom? Mas é isso aí. Agora eu vou postar esse vídeo, vou botar no YouTube. E amanhã já está liberado para vocês aí. Conhecer essa história maravilhosa. Depois eu vou contar a história também do Valdomiro, do poeta Valdomiro da Silva Barros. A história da cidade de Campo Formoso. Tá bom? Mas por hora vai ser essa. Eu vou descansar a garganta, estou com o computador agora para preparar o vídeo. E depois vamos trabalhar nessa história de Campo Formoso. Tá bom? Valeu, muito obrigado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém.